Olá, turma, bom dia, tudo bem? Gente, para fazer o uso social da nossa língua, a gente precisa ter noções de interpretação. E um erro pontual dos alunos é de fazerem interpretações de texto. E para isso, entender as figuras de linguagem é fundamental para entender, o sentido que o texto tem. Ah, é o sentido denotativo, ou seja, é o sentido literal de uma palavra, ou é o sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado de uma palavra. Então, para isso, dentro da língua portuguesa, nós temos as figuras de linguagem, que servem para dar um efeito de sentido dentro do texto. Então, nós temos aí, a metáfora, a antítese, metonímia, catacrese, hipérbole, enfim. Essas são as principais figuras de linguagem que reforçam o sentido do texto. Então, para o aluno entender e saber interpretar, é essencial ele saber, qual figura de linguagem está presente naquele texto. Figuras de linguagem são recursos usados para realçar a mensagem, dar ênfase ao que se quer expressar, O que é o que é? Um monte de político ladrão brincando em serviço, pleonasmo, ou seja, quer dizer que é uma redundância, quer dizer que vários políticos fazem isso, Então é um aumento em relação, a quantidade de políticos aí que brincam em serviço. Nós temos a metáfora, A metáfora aí é uma comparação sem o conectivo. Se tiver o conectivo como, aí não vai ser metáfora mais, aí vai ser uma comparação. Exemplo, ela é uma flor de pessoa, Nesse caso aí, eu utilizei uma metáfora. E tá vendo o tanto que é essencial o aluno entender se é o sentido, literal ou conotativo? Ela é uma flor de pessoa, ou seja, ela é amável, ela é amigável, enfim, Tá falando de uma característica intrínseca dela como pessoa. Aí nós temos a comparação, como eu falei anteriormente, Vai ter o conectivo como a chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Então, aí vai ter, o conectivo como para separar a diferença aí em relação à metáfora. Prosopopeia ou personificação é dar vida a seres inanimados. É utilizado muito nas fábulas, nas histórias em quadrinhos, enfim. É você dar vida a um animal ou algum recurso da natureza. Sinestesia em relação ao sentido. É uma espécie de metáfora que consiste na união de impressões sensoriais. O cheiro doce e verde do capim trazia recordações da fazenda para onde nunca mais retornou. Aí, cheiro, sensação olfativa, doce, gustativa, verde, visual. Então, sinestesia em relação aos sentidos do corpo. Catacrese, desculpa, vou voltar aqui. Catacrese. A catacrese é naquela que, de tanto nós utilizarmos determinado tema, aquilo já ficou conhecido e de uma maneira muito natural. Por exemplo, dente diário. O sentido literal de dente, obviamente, faz parte, da estética do nosso rosto, dente, que a gente usa para mastigar. Enfim, mas aí a gente, dente diário, maçã do rosto, orelha do livro, braço da cadeira. Então, tudo isso são exemplos de catacrese. São expressões que na nossa rotina a gente já tomou posse e a gente compreende, o contexto daquela palavra. Ou seja, aquela palavra não está no sentido literal, mas falarem para mim asa da xícara, eu vou entender perfeitamente o que a pessoa está falando comigo. Cabeça do alfinete, também vou entender, do que se trata.
Aí, boca da garrafa, né? Metonímia. Metonímia é a substituição do sentido de uma palavra ou expressão por outro sentido, havendo entre eles uma relação lógica. Se eu falar assim, ó, li Machado de Assis, eu não li Machado de Assis, eu li um livro de Machado de Assis, mas isso fica subentendido. Eu entendo perfeitamente que a pessoa, né, ela leu o livro Machado de Assis. Tomei um copo de caipirinha. Eu não tomei o copo, eu tomei, né, o que estava dentro do copo, o líquido que estava dentro do copo. Mas automaticamente eu entendo o que a pessoa quis dizer. Aí nós temos, né, é muito interessante a gente fazer uma reflexão com os alunos, que eles, né, se você pedir algum aluno, né, ou seja, a gente como mãe também, para ir no supermercado e comprar uma haste flexível, às vezes ele não vai saber o que é, né? Um amido de milho, por exemplo. Então, são coisas que a gente já tomou posse tanto da marca que, de repente, a gente, né, não sabe que aquilo tem outro nome, que quando a gente fala, por exemplo, leite ninho, a gente está falando de uma marca, né? E não necessariamente, né, o leite em pó, que é o nome correto, né, daquele produto. Curativos adesivos, né? Band-aid fica bem fácil, assim, todas as pessoas entendem. Antítese é quando a gente utiliza palavras com sentido opostos, né? São antônimos que a gente fala, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Eufemismo é quando a gente vai abrandar uma coisa. Por exemplo, né, para falar que uma pessoa morreu, partiu dessa para melhor. Quando a gente vai atenuar uma coisa, a gente fala para o aluno: nossa, você tirou 0 na prova. A gente não vai falar, né? A gente fala: nossa, você está desprovido de inteligência. Vamos melhorar isso aí. Aí tem alguns exemplos, né? De eufemismo, a mulher que bateu o carro tentando, né, atenuar essa situação. Coloquei aí para vocês. Aí tem vários, né? Esse material, inclusive, é muito interessante para ser utilizado na sala de aula com os alunos. Aí tem vários, né? Eufemismo e o real significado aí, ó. Homem de inteligência limitada, né? Para a gente não falar outra coisa assim. Hipérbole é quando é um exagero, né? Ai, já falei 1000 vezes, estou morrendo de sede. Enfim, aí é um exagero de sentido. A ironia, né? Ironia geralmente tem muito nos gêneros textuais charge e cartoon, que a gente faz uma ironia, que é como se fosse uma crítica, pode ser aspectos sociais, enfim, de diversos contextos. Aí coloquei um exemplo, né, para vocês. Pleonasmo. Aí é a redundância, gente. Pleonasmo no nosso dia a dia, até nós, assim, que somos professores, às vezes a gente se pega, né, utilizando o pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, conclusão final, tudo isso são exemplos de pleonasmo, é a redundância de sentido. Quando eu já falei alguma coisa, né, por exemplo, certeza absoluta, né, que eu já certifiquei alguma coisa, mas eu reforço aquele sentido. Então, isso é um pleonasmo. Aí, outro exemplo que eu coloquei para vocês, esses são os mais que a gente mais ouve falar no nosso dia a dia, né? Ambos os dois, né? Tem uma também que nossas mães, avós utilizavam, né? Menina mulher ou menino homem, né? Uma redundância de sentido. Apóstrofe é um vocativo, é quando eu falar assim para vocês, o rei do futebol, automaticamente vocês vão entender que eu estou falando do Pelé.
Ou Rainha dos Baixinhos, vocês vão entender que eu estou falando da Xuxa. Enfim. Aí, perífrase também, aí a apóstrofe é utilizado mais para pessoas e perífrase mais para relação a algum objeto, cidade, enfim, né? Por exemplo, a cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. Aí a sinestesia foi que eu já coloquei anteriormente para vocês, que é em relação, né, aos sentidos, é relação sensorial. Então, gente, figuras de linguagem é essencial nós como professores, no uso social da língua, entendermos esse sentido para a gente poder transmitir esses sentidos para os alunos. Em relação à interpretação de texto, é uma das dificuldades, as maiores dificuldades dos alunos. Então, entender o sentido denotativo, o sentido conotativo, né? As figuras de linguagem é essencial para o aluno entender o real significado daquele texto, das palavras, né? Naquele contexto em que elas estão inseridas. Obrigada, gente.